Fala, gente boa, tudo bem? Sou Rafael Bittencourt e estou muito feliz agora pelo prazer da sua audiência nesses poucos minutos que a gente vai bater um papo. Esse vídeo é rápido. Eu vou pincelar uma fala, sem tirar do contexto, mas eu vou pincelar uma fala da Demi Lovato, a estrela. A popstar, né, que nasceu para o público infanto-juvenil. Olha a estratégia. E eu comentei disso aqui para você em 2 vídeos, eu já vou comentar isso também, tá? Vou voltar ao assunto. Demi Lovato disse recentemente numa entrevista em um programa nos Estados Unidos, dizendo que decidiu mudar, decidiu romper com o estereótipo de mulher sexy, etc. E ela, em questão sexual, ela tem uma identificação diferente, ela não aguentava mais vestir uma capa, né? E ela cortou o cabelo bem curtinho. E aqui está a fala, ok? Sem qualquer coisa de posicionamento sexual, nada disso. Mas a fala dela é o que eu quero comentar com vocês nesses 8 minutinhos aqui. A fala dela é o seguinte: eu cortei meu cabelo, a parte C da fala é, porque eu não queria mais parecer uma cristã do sul. Eu li isso, né? Eu vi o vídeo, assisti o vídeo. A fala dela está dentro de um contexto dela não queria, ela quer romper com esse estereótipo da mulher ocidental, da mulher desejada pelos homens. Ela também chegou a citar, ela chegou a mencionar, perdão, a questão de ser uma mulher sexo, tal, etc. Bom, ela já tem um histórico, eu não quero comentar do histórico dela, de ser pansexual, nada disso, não quero entrar no mérito da coisa aí, desse detalhe, mas eu quero pincelar essa fala de que ela cortou o cabelo para não parecer mais uma cristã do sul. E o interessante é que ela iniciou com esse perfil, estourou no público infanto-juvenil e foi transicionando. Assim como a Miley Cyrus, assim como o Lil Nas X, que recentemente lançou o tênis com gota de sangue, o sapato de Satanás. Ficou muito famoso aí, né, na internet. Teve todo o processo, a Nike mandou recolher, só faltava um exemplar, um escândalo, né? A Nike e seus históricos, mas a empresa, enfim, se posicionou. Beleza, mas o detalhe que eu pego com vocês aqui é a estratégia, me parece estratégia, né? Estratégia das trevas, que é estoura para o público infanto-juvenil, captura, né? Pega a mente deles, cria ali o seu fã-clube, aquela massa te seguindo, e agora você é um formador de opinião. Você consegue influenciar a decisão desses pequenos que estão seguindo com você. Bom, eles usam muito isso, e eu sei porque estou sempre analisando essa questão da música, por ser músico também, né, das mensagens subliminares, da manipulação da massa, das programações preditivas, dos símbolos, dos gestos, etc. Mas esse é um fato que está se repetindo, né, seja com Lil Nas X, que estourou em 2019, público infanto-juvenil, e agora, 2 anos depois, ele dá uma pancada gigantesca para esse público aplaudi-lo e ter jornal aqui no Brasil falando assim, ó, 5 razões para você se tornar um fã incondicional do Lil Nas X. Como as pessoas decidiram flertar com o satanismo. E como o mundo está sendo lobotomizado. E usar as artes é um instrumento maravilhoso. Usar as artes é um instrumento maravilhoso. Eu lembro de um livro apócrifo, um deles fala de um momento em que os filhos de Deus estavam na montanha, separados, adorando a Deus, cantando canções ao Criador, e embaixo estavam os filhos dos homens, com toda a sorte de prostituição, de mundanismo, adorando aos deuses, adorando aos demônios. E à medida que o som do Filho dos Homens, da música dos Filhos dos Homens, foi subindo até os Filhos de Deus, isso esse livro apócrifo diz, os Filhos de Deus foram seduzidos e alguns deles desceram e nunca mais voltaram a ser o que é na condição de topo da montanha, ou seja, próximo de Deus, intimidade com Deus. O que esse apócrifo está nos dizendo, está tentando pintar para a gente, é como Satanás consegue usar a cultura, a endemonização da cultura, para convencer as pessoas de uma coisa que, falando abertamente, não conseguiria. Então, depois que captura a mente, através do viés cultural, viés da música,
E eles têm os seus peões, seja aqui no Brasil, né, através das táticas de sensualização e etc., pervertendo uma geração, né? Começa pequeno e aí vai pervertendo. A Xuxa fez muito bem esse papel e muitos outros fazem esse papel aqui. Tem algumas peças aí que eu vou evitar falar nome. Mas é interessante que o Lil Nas X, ele fez isso, né? Através das artes, aí agora está apresentando uma geração, uma visão, uma filosofia, uma religião que cresce muito no mundo, luciferanismo / satanismo, né? Usando o movimento cultural, usando as artes, etc., para se rebelar contra a civilização judaico-cristã. Mesma coisa a Miley Cyrus, que posou lá com o tênis do Lil Nas X, fazendo uma afronta justamente a esses valores que a Demi Lovato está dizendo que cortou o cabelo justamente porque ela cansou de transparecer esse estereótipo de cristã do Sul. Ou seja, você tem que entender que parecer cristã do Sul significa a sociedade não digere mais. Esse cristão do Sul, eu não quero excluir o histórico da Demi Lovato de canhota, tá? Não quero esquecer isso. Mas isso mostra para mim o caminho que nós entramos, que é o que eu falo que é o caminho sem volta. Entramos num período de anticristianismo. E o cancelamento da cultura cristã é o que mais tem acontecido no mundo inteiro. À medida que essa fala dela não está descolada de todo o contexto da classe artística / hollywoodiana. Antes da gente prosseguir, me ajuda agora a posicionar esse vídeo, posicionar o canal. São 2 segundos que eu te dou, você deixa o seu like, se inscreve, toca o sininho, se torna um membro, apoiador, é muito importante. Vai lá, 2 segundinhos, deixa um comentário, interage comigo. Obrigado, te agradeço, beleza. Recentemente, dando uma entrevista para uma rádio dos Estados Unidos, agora, lá para a nossa rádio USA, com o Márcio, ele me perguntou, pediu para eu explicar sobre os níveis de perseguição. E eu falei para ele o seguinte: Márcio, está no DNA da igreja a perseguição. Como assim está no DNA? É porque a igreja é a antítese do mundo. A igreja faz oposição ao sistema do mundo. O cristão, o conservador, naturalmente, quanto mais o relógio escatológico for andando, mais a gente vai fazer oposição à agenda globalista, mais a gente vai fazer oposição ao sistema do mundo, né? Mais a gente vai fazer oposição ao fim da liberdade, mais a gente vai fazer oposição a essas ideologias, a esses mimimis, e a gente tem que estar preparado para a perseguição. Por isso que eu acredito que todo líder precisa preparar as pessoas para o período de tribulação, de perseguição mesmo de fato. Nós estávamos explicando para ele que a perseguição às vezes ela é física, como aconteceram os irmãos sendo jogados aos leões, né? Bom, cortados ao meio, enfim, você sabe da história aqui, principalmente os pais da igreja, etc. Os primeiros cristãos, os cristãos do caminho, que não ofereciam para o mundo uma ideologia, uma religião. Eles ofereciam para o mundo o caminho. Por isso que Jesus disse que era o caminho. Porque Jesus veio nos devolver o caminho. A religião é uma formalização, é uma construção, ok, mas Jesus veio nos oferecer o caminho. Jesus é o oposto da religião. Tá? Ok, pessoal, perfeito. O que acontece aqui na história, a perseguição, ela se dá nesse nível também. E ela existe hoje em dia. Nós temos lá no Dragão, no Xing Ling, campos subterrâneos, ou o pessoal da NBA usando camisa, né? Aquela camisa confortável, linda, né? Falando que as vidas importam e tal, mas aquela camiseta é fabricada lá naqueles lugares lá do Xing Ling, onde aquelas minorias estão sendo obrigadas, para eu não usar o termo todo aqui, que você sabe do que eu estou falando. Então, é aquela famosa frase da hipocrisia, entende? Então a perseguição ela se dá nesse nível também. Ela se dá no nível físico, de irmãos agora que se foram, perderam suas vidas, né? Famílias que choram. Mas ela também se dá no nível cultural, o cancelamento cultural, né? Não mencionando a Páscoa, mas mencionando o Ramadã, né? Cancelando a cultura cristã, cancelando a cultura judaica. Então, a perseguição também ela se dá na música, a perseguição ela se dá também no campo político. A perseguição também se dá no campo político. A fala da Demi Lovato se opondo mostra para toda a sua base que cresceu com ela, de meninos e meninas que cresceram nessa base, desse conjunto de crenças e valores judaico-cristãos, encoraja-os a também rasgar esses valores, se opor a esses valores, porque esses valores representam pessoas retrógradas, né? Pessoas ácidas, que pregam um discurso de ódio, etc. E é um grande cancelamento de cultura. Então fiz questão de gravar esse vídeo para você, para refletir sobre essas coisas e te convidar também a sempre estar atento, a perceber esses insights.
essas inserções de informações na cabeça dos pequenos, dos adolescentes, dos jovens e da sociedade como um todo, eles não percebem que estão diante de uma grande jogada global, ok? Muito obrigado pela sua audiência, fiquei muito feliz de você ter ficado comigo até o final. Valeu, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.